Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, irmãos em Cristo Jesus, simpatizante da fé cristã. Eu venho aqui por meio desse vídeo trazer uma palavra de Deus ao seu coração, a qual o Senhor colocou no meu coração a transmitir a todos vocês. Uma palavra de Deus muito poderosa, e sabemos que nesse tempo do qual estamos vivendo, um tempo de agonia, um tempo de luta, de problemas, do qual estamos atravessando, a palavra de Deus ela é essencial para nossas vidas. E eu convido você que você assista todo esse vídeo, porque tem algo de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. O texto do qual o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse transmitir a você, está aqui inserido em Mateus capítulo 24, e o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Versículo 15 diz assim: E assim, quando ouvirdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel estiver num lugar santo, quem lê, que entenda. Amém? Veja que Mateus 24, ele, para muitos, é conhecido como o pequeno Apocalipse no Novo Testamento, em Mateus. A gente percebe que Mateus 24 ele vem tratar de assuntos concernentes ao fim e ao princípio do fim. Até porque tudo que nós estamos vivendo, tudo que hoje o mundo está atravessando, não é o fim. A gente percebe que os discípulos de Jesus um dia se reuniram. A Bíblia fala que quando eles estão reunidos perante o templo, eles estão admirados da beleza que havia no templo, ornamentado em pedras preciosas. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tem visto toda a beleza desse templo, as pedras que são tão perfeitas, que encaixam em cada seu lugar. E Jesus olhou para eles e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquilo ficou ao coração dele, de maneira que quando Jesus se ausenta para orar no monte, a Bíblia diz que eles vêm em particular e perguntam quando que seria isso e que sinal ele daria para o final dos tempos. Veja que eles ficam meio preocupados, e ele vai agora perguntar de Jesus quando seriam essas coisas e que sinal haveria para o final dos tempos. E Jesus começa a dizer: quando ouvirdes de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, pestilências, coisas espantosas no céu, fome, terremotos em vários lugares. Ele disse: isso não é o fim, são princípio de dores, até que esse evangelho do reino seja pregado nos quatro cantos da terra, então virá o fim. Tudo isso que está acontecendo é misto que aconteça, é necessário. Por quê? Porque isso não traz para a nossa memória, querido ouvinte, um certo sentimento, não pode trazer à nossa memória um certo sentimento de pavor. Medo é normal, só que tudo isso que está acontecendo, ele vem no interesse de nos despertar para a vinda de Jesus. Tudo isso que está acontecendo vem no interesse de abrir os olhos da raça humana, para que nós venhamos entender que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, e é necessário que nós venhamos se aproximar de Jesus, se aproximar de Cristo. Tudo isso que está acontecendo não é para colocar medo em você, não é porque as pessoas atribuem toda a catástrofe que acontece a um sistema apocalíptico, como se o livro de Apocalipse fosse um desastre. E na verdade o livro de Apocalipse, ele nada mais é um livro que expõe, entendeu? Tudo aquilo que há de acontecer, tudo aquilo que há de se cumprir. E é necessário, vendo visivelmente o que nós estamos vivendo, nós se aproximarmos do Senhor, nós se achegarmos a Deus. Amém? Se você ler Mateus 25, ele fala de duas igrejas, Ele fala de 10 virgens, que 5 era louca e 5 era prudente. Aquilo ali, ele está falando da igreja que vai ser arrebatada e da igreja que vai ficar.
Nós que cremos na palavra do Senhor, existe algumas teses, né? Existem aqueles que acreditam que a igreja passará pelo momento da grande tribulação, e existe aqueles que acreditam que a igreja não passará pelo esse momento da grande tribulação, né? Que existe os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. São teses, e nós não podemos aqui colocar nossa tese. Eu particularmente falo daquilo que acredito, do que está escrito, né? Eu acredito que o nosso Deus é um Deus justo. Eu acredito que o Deus do qual servimos é um Deus justo, que faz justiça. Então veja bem, essas 10 virgens falam de uma igreja que vai subir com Cristo e outra igreja que vai ficar. Veja que Mateus 25 diz: ouvindo-se o clamor, ouvindo-se que o noivo estava vindo, todas acordaram, né? E acenderam suas lâmpadas, as prudentes. As loucas, não levando azeite consigo, pediram azeite às prudentes, e elas disseram: não que seja caso que nos falte, vá aos que vendem e vocês comprem. Porque a diferença que havia entre as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, é que as prudentes tinham levado o azeite consigo nas suas vasilhas, enquanto as loucas levaram só em suas lamparinas e acabaram. Isso fala de quê? Azeite fala de um compromisso com Deus. Azeite fala de nós como cristãos termos este compromisso com o Senhor a tempo e a fora de tempo. Amém? Tempo e a fora de tempo, porque breve Jesus há de voltar. Essas loucas, elas levaram azeite consigo somente nas lamparinas, e isso foi o que impediu de elas conhecerem o noivo. Elas saíram para comprar o azeite, e ao voltar, na parábola a Bíblia diz que as portas tinham se fechado. E isso fala da igreja que vai subir no arrebatamento, e a outra parte vai ficar. Ou seja, a igreja que não se preparou, eu que não me preparei, você que não se preparou, sabe? Muitos que não tomaram a decisão de se preparar. Então isso que está acontecendo vem no interesse de que nós venhamos tomar iniciativa e estar preparado para a vinda de Cristo. Isso não vem para nos colocar medo, isso vem para nos despertar. Isso vem para nos dar ânimo diante de Jesus. Então eu venho aqui por meio dessa palavra, eu venho aqui para dizer para você: tome ânimo, se aproxime de Jesus, abra os seus olhos, né? Tenha uma vida contínua de oração, tenha uma vida contínua de devoção à sua palavra, à palavra de Deus. Veja que quando isso acontece, Jesus disse que o fim só acontecerá a partir do momento em que este evangelho do reino for pregado aos 4 cantos da terra. Até então nós estamos vendo o princípio das dores, e o princípio das dores vem para nos abrir os olhos, para nos colocar atento à vinda de Jesus. Porque quando esse evangelho do reino for pregado aos 4 cantos, aí sim ele voltará, e a vida dele será como um raio que sai do oriente e vai até o ocidente. É no abrir e fechar de olhos, ele vem e levará a sua igreja. E os que ficarem, pastor, há uma pergunta: e os que ficarem terão novamente o direito de ser salvos? Sim. Só que veja o que diz em Mateus 24 e o versículo 14, que fala a respeito de quando esse evangelho do reino for pregado aos 4 cantos da terra, então virá o fim. Então a igreja que vai ser arrebatada, ela só vai até Mateus 24, o versículo 14. O versículo 15 ele já diz assim, e quando ouvirdes da abominação, da desolação do que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Ele diz: quem estiver no monte não desça buscar coisa alguma, quem estiver em casa, fujam. Ele diz: mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, porque haverá tamanha dor como nunca houve e nunca haverá. Veja que quem não subir no arrebatamento, agora a salvação não é mais por meio da graça. A salvação agora, ela vem pelo meio do seu esforço, será por meio de dores. Amém? A Bíblia diz que haverá tamanha dor como nunca houve. As pessoas agora vão ter que ser salvas, agora simplesmente pela a sua fé, crendo em um Deus, crendo que você pode ser salvo sim, mas agora não é mais por meio da graça, pelo meio do favor imerecido. Não, agora você vai ter que fazer por onde? Amém? Vai ter que fazer por onde? Há uma pergunta. As pessoas se perguntam da seguinte maneira:
Pastor, o que significa ai das grávidas, ai das que amamentam? Em Oséias capítulo 13, o versículo de número 16, você percebe que o castigo de Israel, ele diz assim, que Samaria virá a ser deserta, os seus filhos e suas filhas serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Olha, o que haverá, tamanha tragédia, tamanha dor, tamanho sofrimento, para aqueles que não subiram no arrebatamento, para aqueles que ficaram, para aqueles que não valorizaram isso que está acontecendo nos dias atuais. Então tudo isso que está acontecendo nos dias atuais vem no interesse de abrir os nossos olhos. Tudo isso que está acontecendo, essas catástrofes, terremotos, essas pestilências, essa pandemia, esses rumores de guerra de nação entre nação, filho contra pai, pai contra filho, tudo isso vem para abrir os nossos olhos, para nos dar o entendimento que Jesus quer que nós venhamos fazer parte do arrebatamento da igreja. Não fazemos parte daqueles que vão subir, daqueles que vão herdar também a salvação, mas por meio de dores. É por isso que João, quando escreve no Apocalipse, ele faz um questionamento no capítulo 5, dizendo: Senhor, quem são esses? E ele disse: esses são os que vieram de grande tribulação, porém o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, as suas vestes virão salpicadas de sangue, de dores, de sofrimento, de agonia. E eu venho aqui por meio desse vídeo chamar a sua atenção. É tempo de se aproximarmos do Senhor, é tempo de buscarmos a face de Deus, é tempo de estarmos preparados para subirmos com Cristo no arrebatamento. Bem-aventurado e santo aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição, porque sobre esse não tem poder a segunda morte. Bem-aventurado sou eu e você que subirmos no arrebatamento da igreja, amém? Bem-aventurado sou eu e você que tomamos a decisão de servirmos ao Senhor, de abrir os nossos olhos nesse tempo, porque a Bíblia diz que nesse tempo o amor de muitos esfriaria, porque a Bíblia diz que neste tempo alguns se afastariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. É necessário se aproximarmos de Cristo. Ele diz que muitos viriam no nome dele, dizendo: eu sou Cristo. Olhe, deixa eu dizer uma coisa a você, é um tempo de nós se apegarmos à palavra de Deus, é um tempo de nós se apegarmos ao que está escrito. Se aproxime de Cristo. Deus está abrindo seus olhos. Todos esses sinais não é por fim, esses sinais é para abrir o seu entendimento, porque o fim virá quando esse evangelho for pregado aos quatro cantos da terra, aí sim virá o fim. Mas eu quero deixar essa palavra a você, você que me ouve por meio desse vídeo. Abra o teu coração, deixa o legalismo do lado, tá? Tudo aquilo que te prende à questão. Nós não estamos aqui pregando religião, estou pregando a Jesus. Estou pregando a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que se entregou por si mesmo em redenção, por amor a mim e a você, para que um dia nós tivéssemos o direito de morar no céu de glória. Estou pregando esse Jesus. Eu não estou pregando a placa da Igreja Batista do Bosque, eu não estou pregando a placa da Igreja Assembleia de Deus, eu estou pregando aqui a Cristo Jesus. Receba Jesus na sua vida, aceite Ele, confesse Ele como único e suficiente Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e você venha alcançar a sua salvação em Cristo Jesus, porque o tempo está chegando ao fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.